Bom, tá no ar Foco em Produção e eu estou trazendo hoje uma figura que eu tenho maior admiração, um profissional de mercado de longa data, uma figura que ocupa espaços que todo produtor e produtora gostaria de ocupar. Estou trazendo aqui Modesto Júnior. Modesto Júnior, bem-vindo ao Foco em Produção. Puxa, eu estava esperando, ansioso, a oportunidade de vir aqui bater esse papo contigo, Vlad, porque eu já falei, né? Eu sou um foqueiro. Então, então eu ouço o podcast e fico falando, poxa, olha só que legal, ele trouxe esse assunto. E a gente, um pouquinho antes, a gente estava falando sobre o Miguel Moya, né? Poxa, e foi também um super episódio. Então, eu estou sempre acompanhando e é uma super honra para mim estar aqui hoje contigo, cara. Vamos lá. Que bom, fico feliz. Assim, gostei dessa. Como é que você se intitulou? Você é um foqueiro. Foqueiro, eu sou um foqueiro. Então tá bom, vamos fazer mais foqueiros por aqui. Mas é fato que eu atuo um bom tempo querendo falar com você no programa, porque vejo em você um profissional referência, não só para mim, mas como para o mercado. Acho que você é modesto, sim, não só no nome como profissional. Vejo pelo que você posta, a maneira que você se comporta no mercado, as referências que eu tenho de você, de profissionais que a gente coabita em São Paulo. Você, digamos, um quase carioca, um manauara que veio para o Rio Pequeno e está em São Paulo há 12 anos. Enfim, você tem uma história aí numa cidade que também é importante para a minha carreira, que é São Paulo, do qual a gente divide pensamentos iguais. E é importante que o Foco em Produção traga profissionais como você, e eu gosto de falar isso aqui em público, porque a gente precisa de boas referências. Não quer dizer que acertemos sempre, não quer dizer que a gente não vai aprender mais ainda, mas ter o Modesto aqui é importante. Eu quero falar um pouco do que você é para o mercado. Você é Project Manager, você também é sócio na Tucano Consultoria, que eu estou vendo aqui no seu LinkedIn, gerente de eventos, enfim, você é um head de produção, propriamente dito, e eu vejo você circulando muito por grandes festivais. Só que o Modesto não começou em grandes festivais. Qual foi o começo da sua carreira e como você chegou para o mercado de eventos? Então, cara, na realidade, quando eu saí da minha formação acadêmica, eu fui trabalhar na Superdata, que era uma empresa do grupo Supergás Brás, só que eu tocava, eu era músico, né? E aí eu sempre toquei direitinho e tudo mais, e aí surgiu a chance de ser músico profissional. Eu fui tocar com o Moraes Moreira durante um tempão, porque eu fazia parte da banda do Davi e do Zé Ricardo. Que legal, a gente tinha uma banda chamada Fibra de Vida, e aí depois que eu saí da banda, eu falei assim, bom, eu tenho conhecimento acadêmico, eu quero fazer alguma coisa que tenha uma carreira menos oscilante quanto é a carreira de músico, né? Naquela época, então, né, década de 90, por aí. Aí, uma amiga minha estava viajando para Califórnia para fazer alguma coisa e ela trabalhava na Casa da Gávea. Ela trabalhava na Sim. Casa Gávea, ali no Baixo Gávea, com sócios incríveis, né? Zé Wilker, Paulo Betti, Márcia Dias, Belíssimo espaço. Márcia Ralph, um lugar incrível que me acrescentou demais na vida. E lá tinha a Isabel Lito, que foi subsecretária de Cultura, que fazia consultoria também depois para uma empresa chamada Backstage Produções, de um outro ícone da nossa produção, que é o Nelson Drucker. Né? Exatamente. E aí o Nelson Drucker, cara, eu caí nas graças do Nelson, ele me botou debaixo da asa dele, ele e o Gariba, né, que eram os dois heads ali da Backstage, e ali, cara, eu fui exposto a coisas impensáveis, sabe? Que era tudo que se fazia de mais grandioso no Rio de Janeiro, passava por aquele escritório que tinha como parceiro outro grande ícone dos eventos, dos grandes eventos do Rio de Janeiro, que é o Abel Gomes, que é o Abel Gomes, né? O Sim, Abel que é Gomes o da Estrela Abel. Rosa. Então, eu já caí no mundo de grandes eventos, apadrinhado e aconselhado por um cara que hoje, para mim, e sempre será uma grande referência profissional, que é o Nelson Drucker e o Gariba. Depois de sair da Backstage, eu fui para uma outra área totalmente diferente, que é a área de marketing promocional e lançamentos imobiliários, que eu fui trabalhar na Larra com o Marcelo Larra e o Rogério Marcelo Marietti. Larra, claro. Que são outras que, assim, o Marcelo me ensinou a ter um ritmo, assim, não me assustar com o frenesi da nossa profissão. Porque lançamento imobiliário era alguma coisa assim, do tipo,
pintou um lançamento imobiliário na terça, vamos produzir para fazer esse lançamento no domingo ou no sábado, entendeu? E aí a gente corria e lenhava e fazia o que precisava fazer. E no sábado estava lá, gerador, cenografia, buffet, estava tudo certo. E aí, quando eu saí da Lahá, eu voltei para o mundo do entretenimento assim, e do live marketing, que foi quando eu entrei na Rio 360, que hoje não existe mais. Lá no E escritório de Botafogo ainda? lá no escritório de Botafogo, do lado da Band. Com Bernardo Menezes, com Bernardo Menezes, exatamente. Ele também trabalhava lá, era o Gaetano Lopes, era o Gaetano, sócio, Bernardo. isso, era o sócio do Zé Vitor Oliva lá na época. E Aham. lá na Rio 360, eu comecei como um produtor de pré, e eu era sempre fui muito organizadinho, né? Sempre fui muito, por conta da minha formação voltada para a ciência da computação, então eu sempre quebrava os problemas em problemas cada vez menores, e aí conseguia um nível que hoje, do que se chama hoje, na época não se chamava assim, né? Granularidade, eu adoro essa palavra, porque é exatamente assim que eu enxergava as planilhas. Aí fui evoluindo, passei a produzir, depois fui gerente de negócios, gerente de projetos, e assim foi sucessivamente. Foi quando nessas da vida eu fui fazer um evento aqui em São Paulo, um dos Oracle Open World que a gente fazia aqui no Transamérica, conheci o amor da minha vida, me mudei para São Paulo. Me mudei para São Paulo. Assim, ó, não pensei profissionalmente, acho que era uma escolha bacana, e eu fui para a Actuel. A Actuel não fiquei muito tempo, me chamaram para o banco de eventos para continuar fazendo os eventos da Oracle, e aí no banco de eventos eu fui direto até 2017. E em 2017, cara, eu tô falando, tá? Eu vou Pode continuar falar, assim. a gente quer te ouvir aqui. A gente só Porque, assim, te lê pouco no LinkedIn, que você é modesto até no LinkedIn, né? A gente é bom te ouvir aqui, pelo menos. É seu então, é lugar de porque fala. eu estou tentando fazer um resumo um pouco rápido desses quase 30 anos que a gente compartilha desse mercado. Então, quando eu vim para São Paulo e eu mudei para o banco de eventos de volta, a gente fez coisas muito legais e, de novo, eu fui exposto a coisas muito bacanas, como na época da Copa do Mundo, eu fiz a gerência de projeto do Congresso da FIFA, né, que é praticamente uma Assembleia das Nações Unidas, Sim, cara. sim, é Então, verdade. é um negócio gigante. Fiz um super desfile para Louis Vuitton, que também foi um marco na minha carreira, porque assim a grandiosidade de uma das maiores empresas do ramo da moda, isso também para Verdade. mim foi muito bacana. Então, eu sempre tive muita ambição, não no sentido ruim, mas eu sempre tive a motivação de encontrar desafios que fossem realmente grandes o suficiente para continuar empenhando a minha adrenalina, empenhando a minha vontade de conhecimento e assim por diante. Em 2017, surgiu a possibilidade de participar de um processo seletivo para trabalhar na UBM, que na época era uma grande organizadora inglesa. Eu passei nesse processo seletivo, fui ser gerente de operações da UBM, e aí é um outro mercado, são feiras de negócio. E aí eu tive a oportunidade de liderar o time de operações para feiras importantes, como Hospitalar, a Intermodal, Só super. Concrete Show. Então, eram feiras muito bacanas. E aí, depois, a UBM se fundiu com a Informa, eu fui trabalhar para a Informa, e aí o meu mundo, né, se expandiu ainda muito mais, porque eu fui exposto a desafios diferentes. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar na Informa me permitiu. Eles têm uma curadoria de cursos que são oferecidos para os funcionários, que é muito bacana. Então, eu tive a possibilidade de conseguir a minha certificação SEM lá em Dallas, num processo muito bacana. Fiz a minha certificação também em profissional de eventos virtuais durante a pandemia. E Uhum. durante a pandemia, eu, logo na mudança dessa administração, né, da fusão da UBM para a Informa, eu estava muito interessado em Customer Success.
que era uma disciplina super interessante, e eu consegui minha certificação também, estudei durante quase um ano, e eu consegui minha certificação em Customer Success Management, e aí vendi a ideia para a nova administração da Informa, que comprou. Então eu abri a área de Customer Success na Informa, porque eu achava que tinha tudo a ver. Quando eu tive reuniões com colegas na Alemanha, eu fui exposto também a essa disciplina e foi muito legal. E aí, na Informa, a gente montou esse departamento. Esse departamento continua funcionando lá até hoje, mesmo depois da minha saída. E lá eu fiz outros cursos, que são cursos menores, mas que fazem parte dessa curadoria. Quando eu saí da Informa, 2 dias depois, pintou a chance de fazer a SP Art. E aí eu fiz a SP Art, foi muito legal, com o Fernando e o Felipe Demais, hein? Feitosa, super legal, lá na Arca, que é um espaço incrível também, né? Sim. Gerido pela linda Carol, que é uma amiga querida também. E aí da SP Art surgiu também a possibilidade de aí começar no mundo louco dos festivais, que é um mundo sensacional também. Aí veio Lollapalooza, logo depois veio Turá, Tomorrowland, aí Primavera, Lollapalooza de novo, aí já vem o Turá esse ano, tem o Festival Transformers, que vai acontecer pela primeira vez aqui em São Paulo também, e no meio desse caminho, eu percebi, na real, que, assim, Vlad, o que me move mesmo, o que me mantém sempre com tesão de fazer as coisas e de continuar aprendendo, de buscar novas certificações, e eu sei o quanto é importante, o quanto você também valoriza isso, né, da educação na profissão que a gente tem. Sim, vamos É falar isso, disso. isso que de verdade me mantém assim, né, com essa coisa de ser um lifelong learner, né? Vamos lá, vamos aprender o resto da vida. Porque se a gente aprender o cérebro, se a gente parar de aprender, o cérebro vai mofar, a gente vai atrofiar e a gente vai estagnar. E ficar parado, irmão, não é comigo. Eu gosto Não mesmo de ir funciona. para o campo e começar a agitar, entendeu? Mais ou Então, menos isso. esse é o trajeto de 30 anos resumido em 10 minutos, o que eu acho até maldade. A gente podia falar mais. Eu peguei uns pontos da sua fala que são importantes. Primeiro, você vivenciou os grandes nomes do mercado do Rio de Janeiro, década de 90. A gente está aí há 30 anos nesse compilado. Você viveu em agências que realmente, algumas estão aí no mercado, outras se desmontaram, mas que fizeram coisas incríveis na cidade. A gente tem a gente que vem do Rio, né? Eu estou morando no Rio, você está em São Paulo, mas eu estou sempre aí com vocês, na linda cidade paulistana, mas tem essa coisa que parece que o Rio ficou abandonado do mercado corporativo, e eu não sei se você tem essa percepção como um pseudo carioca ainda, assim, se você enxerga que o Rio, a potencialidade do Rio se esvaiu um pouco da década de 90, 2000, nesses últimos 20 anos a gente parece que perdeu espaço. Você tem essa impressão? Eu tenho. O Rio de Janeiro, na minha visão, ele tem ainda o potencial de ser uma São Francisco, o que o São Francisco representa para os Estados Unidos, sabe? Sim. Quando eu ainda estava morando no Rio, o Rio de Janeiro tinha uma vocação que era turística, né? Tinha uma vocação, tem ainda uma vocação cultural absurda e turística também, né? Obviamente, mas ela tinha um polo de tecnologia que era muito importante. Tecnologia da informação. A Sim. gente tinha a Embratel investindo pesado ali, a TIM tem a sede no Rio de Janeiro, e depois de um determinado momento, eu entendo que por conta dos descompassos políticos que a gente teve ao longo, né, principalmente As logo 5 depois do. governanças, né? Ao longo das 5 governanças seguidas. Exato, a gente teve um super descompasso e o Rio de Janeiro perdeu a vocação. O Rio de Janeiro tentou ser um polo automobilístico, né, o estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, Sim. tentou ser um polo automobilístico, tentou se industrializar, quando, de verdade, a gente tem um potencial de trabalho com sustentabilidade, indústrias limpas, né, que geram muito menos impacto de carbono e que geram muito mais dinheiro, porque são indústrias de inteligência, né? Sim, concordo. Turismo, eventos, a tecnologia, como a gente fala, né? Isso tudo se perdeu. Né? E o Rio de Janeiro ele tem essa possibilidade de trazer isso de volta, Vlad. Só
acho que precisa haver uma retomada da consciência do carioca, que o carioca nunca, o Rio de Janeiro nunca vai ser São Paulo. E é bom que não seja, e é melhor que nunca seja igual a São Paulo. Concordo. São Né? cidades muito diferentes, com culturas diferentes. São Paulo tem todo o seu. Todo um processo construído para o que é hoje. Não adianta, eu venho falando isso aqui no Foco em Produção há muito tempo. O meu mercado, eu entrevisto muito paulistano aqui, paulistanas. A gente sabe do potencial, você vive aí. Não é à toa, construir um espaço nessa cidade é muito importante, parece que não, mas é muito importante para figuras da gente que, como nós que viemos de fora, né? Você está residindo aí, mas assim, é importante não misturar, não são cidades iguais, podem ser irmãs, mas são muito diferentes, com culturas diferentes, processos diferentes. O que eu sinto é que o Rio, com uma potencialidade, como você falou, para a economia criativa, para o mercado de informação, enfim, o próprio Eduardo Paes outro dia falou isso quando eles fizeram no passado o Summit aqui no Rio Centro. Tem potencialidade, falta explorar isso melhor, né? Isso é uma discussão que outro dia até perguntei para o PO, para o Paulo Otávio, sobre por que a Ubraf não está aqui ajudando a monitorar o mercado do Rio de Janeiro, segunda capital do país, ou seja, tem potencialidade, tem volume de trabalho, a gente sabe. Mas eu sinto, e vou te falar isso de uma maneira muito pessoal, assim, eu mesmo não participo do mercado do Rio. Conheço os fornecedores porque fizeram parte da minha relação como da sua, e quando a gente precisa produzir aqui na cidade. Mas hoje eu produzo coisas no Rio para a cidade de São Paulo, que é o mais curioso. Os trabalhos que eu faço aqui, 99,9% são para empresas de São Paulo. E aí eu fico me perguntando o que está faltando no Rio, sabe? Mas eu também te coloco aqui a minha experiência, se você me permite, o programa é seu. Óbvio. Não, o problema é seu. São Paulo me desafiou, assim, da mesma maneira como você se viu inserido em processos interessantes com o Abel, que realmente é um cara de muito alto nível, e outras figuras do Rio, depois das figuras de São Paulo, né, o banco de eventos aí de São Paulo, enfim, onde eu comecei também minha carreira há 30 anos atrás, eu sinto que a gente é desafiado, e isso é muito interessante, porque o mercado de São Paulo tem uma coisa que eu sinto que o Rio não tem, assim. O mercado de São Paulo compra o seu currículo, né? Ele olha para o seu currículo, para a sua formação, para a sua experiência, para o seu conhecimento, e ele paga por isso. As pessoas gostam disso. E no Rio, não, cara. Eu recentemente tive alguns convites e eles são tudo muito na camaradagem. Isso me incomoda tanto, assim. Eu fico tão frustrado. Falo, não, isso de novo não. Eu não quero. E aí eu tenho essa coisa, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe que eu não quero. Como eu te falei lá antes da gente gravar, sem saia justa. Uma coisa. Não, tudo bem. Não, eu sei, mas assim, uma coisa que eu queria te falar, que eu gostei muito da sua fala, é que você falou de formação. Eu acho que, e eu vou fazer o meu ponto de vista, você trazer o seu. Assim, você falou de diversas formações, certificações. Eu adoro esse assunto. Eu, depois de velho, estou fazendo a faculdade de eventos, estou muito feliz em estudar. Meus dias sozinhos aqui em casa, sem filho, sem esposa, enfim, eu estou estudando. E é muito divertido você enxergar o que você sabe, o que você não sabe, o que você fez errado, o que você acertou, assim. Eu vejo que isso é importante e é uma discussão no mercado de eventos. Hoje você é um cara que está sempre lendo, acompanhando, você é consultor. Você entende que... Porque hoje, a diferença do hoje para o nosso passado é que a gente precisou correr atrás até chegar no nível de informação que passou a ser ofertado para o mercado. Passou a ser ofertado de maneira sistematizada, a educação em eventos. Como um todo, né? Para o mercado mais, feiras, enfim, o que for. E antigamente não tinha, era na raça, com grandes nomes, como você citou, mas hoje está aí, né? Está disponível no podcast, na aula virtual, na aula gratuita, aula paga na faculdade. E aí, quando um cara como você, que está à frente de mega operações e que trabalha com gente que está começando, provavelmente você tem um time sênior trabalhando com você, mas tem gente nova, assim, eles conseguem entender que para o Modesto estar ali, o Modesto passou por toda uma jornada e que incluiu nela a formação, você chega a falar isso para eles. Como é que você vê hoje essa relação da formação para os profissionais de hoje, assim, a capacidade, a potência e a possibilidade de estudar? Isso para você é importante também? São duas coisas, né? Talvez três, né? Mas eu consigo enxergar com mais clareza duas. Duas formas de você entrar no caminho que a gente tem hoje, né? Essa profissão apaixonante. A primeira é quando você começa evoluindo de funções mais básicas, e aí você vai adquirindo, através da exposição a problemas, você vai adquirindo a carcaça, a musculatura necessária para ir adiante. O outro caminho é um caminho mais acadêmico, onde você faz
um curso de especialização ou uma pós-graduação, até mesmo um curso de graduação na área, e você começa a buscar, aí sim, a exposição para que você consiga botar tudo aquilo que você aprendeu em prova. Os dois caminhos são muito válidos, mas como a gente acabou de ver, esses caminhos são complementares, porque o cara que começou numa função mais básica e ele quer começar a fazer alguma coisa mais difícil, ele vai precisar correr atrás de um Excel mais avançado, eventualmente até fazer um PowerPoint. Eu sou péssimo em PowerPoint, eu sei assim, as coisas, mas meu PowerPoint é pior do que uma criança de terceiro ano do básico, entendeu? PPT-zero é uma função que você não vai ocupar na plenária. Então, nunca na a gente vida. corre risco, né? Falar, você corre um risco. Exato, você vai ficar humilhado ali na plenária. E o cara que vem da formação, ele precisa, muitas vezes, ter a humildade mesmo, né? De não chegar no mercado achando que por conta de um diploma universitário ou de uma pós-graduação, ele vai chegar num cargo de coordenador ou de analista sênior. Para a exposição realmente funcionar, ele precisa ir para um cargo de produtor júnior, sabe? De olhar ali os meandres e as coisas mais básicas da produção para que ele realmente consiga olhar com a perspectiva do ensino, né, do conhecimento que ele adquiriu, como isso se aplica. E o cara que está começando ali, né, de uma maneira mais empírica, ele tem a mesma dificuldade. E quando você perguntou das pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo, cara, tem que estudar. Primeiro, tem que ter uma outra língua, se você quiser avançar. Em São Paulo, principalmente. Você tem que ter outra língua. Não tem como. Você tem que falar inglês, você tem que falar inglês básico. Se você falar em inglês muito bom, putz, isso é um super diferencial. Eu tenho dificuldades, às vezes, de encontrar produtores sêniores que falem inglês a ponto de desenrolar uma apresentação, sabe? De chegar e baixar uma planta e entender quais são os termos técnicos em inglês para aquela planta que você está desenhando. Então, tudo isso que a gente aprendeu, né, na nossa formação, eu exponho para essas pessoas. Cara, você tem que ter um conhecimento muito alicerçado, né, para que aquilo se torne uma ferramenta tão comum quanto um celular, quanto um relógio, quanto uma caneta. Aquilo ali tem que estar ali quase como se fosse uma extensão do seu corpo. E para isso acontecer, você realmente precisa gastar um tempo estudando. Não tem como. Tanto o cara que veio da universidade, quanto o cara que veio da graxa, né, como a gente costuma falar, esse cara precisa, de verdade, continuar aprendendo. Porque as coisas, cara, no mundo de hoje, a gente não tem como ficar numa célula estanque, Vlad. A gente precisa olhar, quebrar paredes, olhar o horizonte além, ouvir podcasts que eventualmente não tem nada a ver com produção. Repertório, né, Modesto? Exato, não é repertório isso? Exatamente. Exato, você que sabe? foi músico, você sabe que eu fui músico também, fui baterista. Sim, eu sei, tô ligado. Então, assim, é repertório, cara. Assim, você está falando de uma coisa básica, reconstrução de repertório. O PO fala isso, Líbia fala isso. Líbia Macedo, professora, né, dá o curso lá, a certificação MICE lá no Center Norte. E que tem um assunto que você passou assim nessa sua fala agora que foi muito interessante, que é o mercado está profissionalizado de fato, né? A gente está atendendo empresas globais que têm processos globais, então você precisa estar inserido, não só falar inglês, mas inserido de fato num contexto muito mais horizontal do que era, né? A gente saiu daquele universo verticalizado, né, do produtor danado de bom, que resolve tudo, produtor ou produtora, para um negócio que trabalha em equipe, né? Se horizontaliza a gestão, de fato, para que se atinja melhores resultados ou coisas simultâneas até. E se você não está apto a isso, né, a receber conhecimento, ouvir outros players jogando esse jogo com você, fica difícil para caramba. Não vai dar para ser o produtor só construído ou da maneira da construção de carreira ou só o que saiu da faculdade. Tem que misturar. É uma realidade que eu entendo que tem que misturar. Eu até fico pensando, Modesto, quero a sua opinião, porque ela é importante. A gente está vivendo aí a formação de novos eventólogos, né? Que é o cara que sai da faculdade.
E eu fico pensando como é que é para esse cara arrumar um emprego, assim. Eu não sei até onde, e porque realmente não tem como saber, porque eu sou contratado pelas agências pelo currículo, né? Depois de anos, eu, você e tantos outros. Mas eu fico pensando como é que esse guri que sai da faculdade vai arrumar um emprego se as agências querem experiência também, né? É a confusão do famoso mercado de trabalho. Você se formou? Beleza, você está desempregado a partir de agora. Você acha que, que o volume de negócio que tem no Brasil, principalmente em São Paulo, vai absorver ou não? É aquilo que eu te falei, né? Todo mundo sai da faculdade meio que padrão, né? Todo mundo sai com a mesma formação e tudo mais. Durante o curso, durante o teu período acadêmico, o meu conselho para todo mundo que está fazendo algum tipo de construção acadêmica dentro da nossa área é busque outras disciplinas que sejam gestão de pessoas, tecnologia. Busquem coisas que, quando o cara olhar o seu currículo acadêmico, cruzinho mesmo, né, aquele fresquinho, saiu do forno, ele vai entender, pô, esse cara aqui, ele fala super bem francês, ele fala super bem inglês, ele fala alemão, ele fala espanhol, ou o que quer que seja que ele vá falar. Ele sabe fazer gestão de pessoas porque ele fez um curso de gestão de crise, ou ele fez um curso de comunicação não violenta. Busca uma diferenciação, porque, de verdade, cara, é isso que você falou, o cara sai, ele vai competir com zilhões de pessoas, e vai competir com gente que volta e meia, está trabalhando no mercado de uma maneira correlata, em fornecedores, e aí ele vai buscar uma chance por conta da rede de relacionamento deles, buscar um primeiro trabalho numa produção, numa agência, numa feira de negócios, num evento ou numa festa, o que quer que, para onde quer que a carreira dele e a vontade dele aponte. O mercado está olhando para o recém-formado? Tá. Está olhando por causa do custo, Vlad. O recém-formado ele tem uma atratividade muito importante, Vou que tocar o fino nessa fala. Você falou não tudo. é? O cara tá ali contratando uma pessoa que tem uma capacitação formal para. Ele tem uma cognição suficientemente sofisticada para entender os comandos de produtores como você. Você vai chegar para esse cara, ele vai saber o que é um trainel, o que é um box truss, o que é uma moving light, o que é uma mesa de som, o que é uma volite, ele vai saber alguma coisa, né? Então, mas num custo que é um custo que é atrativo. Então, eles vão continuar absorvendo. Eu tenho toda certeza que sim. Você tem acompanhado a discussão da PL, né, da 7936, que define a profissão, a nossa profissão, né? Está tendo lá um grupo aberto, eu até tenho, a partir do seu episódio, vou colocar lá o link do WhatsApp para quem quiser participar. Está tendo um grupo que está sendo administrado pela NPPE, você não precisa ser associado, e essa discussão, eu tenho reparado que muito da discussão para ser produtor, na discussão da lei, precisa ter uma formação, não precisa. Isso está no momento da discussão, que é a contribuição que esse coletivo, que é um coletivo aberto, nacional, está discutindo, né? Tem muita gente que é a favor que se parta de uma formação para ser profissional de eventos, tem uma outra gama de pessoas que acha que não. E, enfim, eu entendo que é muito curioso porque caras como nós que viemos de outra área, né? Eu estudei contabilidade, era músico como você, tocava na noite, enfim, aí sempre montando shows, aí aquela coisa de se produzir, aí toca com um ali, toca com outra cá, e tem aquela banda do coração, mas aí acaba indo trabalhar com eventos e você fica ali, né? Contaminado positivamente, assim, né? Você pega aquela gripe leve e nunca mais sai disso. Mas eu entendo que essa necessidade de reconhecer o mercado de eventos se faz mais do que urgente, né? Porque a gente hoje gera bilhões de reais, né? Os profissionais todos da área de evento, todos, assim, vai do carregador ao diretor de um pavilhão, e a gente está falando de áreas extremas que não são menos importantes, é sempre importante fazer esse comparativo dos extremos, né? Não tem ninguém menos importante. Você acabou de aparecer lá no Primavera Sound, da Time for Fun, lá, falando da área de serviços, você cuidou de um monte de gente, mas eu entendo que está na hora da gente profissionalizar, né? O Brasil precisa reconhecer a categoria. E você tem alguma opinião sobre essa formação da lei? Você que tem acompanhado, lido, enfim, já que você disse que escuta o foco, está na hora de você botar para fora a sua opinião.
A minha visão sobre esses momentos onde a gente começa a definir onde a nossa forma, né, precisa ser desenhada para que a gente consiga encaixar a persona do produtor ali, ela precisa de um cuidado, porque é um momento de transição, quase como se a gente estivesse falando, né, de uma maneira mais palpável ali, né, da regulamentação da profissão de chaveiro. Né? O chaveiro é uma formação que é totalmente empírica. E o chaveiro, o cara pode ter uma faculdade para aprender a fazer chaves no modelo de Viena, no modelo de Salzburg e tudo mais, e o cara pode ser o chaveiro que vai fazer a papaís nossa de cada dia. No momento que você faz alguma coisa dessa, e aí trazendo agora para o nosso mercado, né, você tira um instantâneo do que a gente tem hoje, e a gente tem o eventólogo, a gente tem o pós-graduado em eventos, e a gente tem o produtor que veio de uma formação por exposição, uma formação empírica. Como Esse você momento de... disse, exposição ao problema. Adorei isso. Vou roubar Então, para exato. Adorei. Então, o que acontece? Nesse momento onde a gente tira esse instantâneo, a gente tem diversas personas coabitando aquele frame ali, né? Ou coabitando aquela fotografia. E a gente precisa pensar no momento de transição. Eu lembro que o SATED e a Ordem dos Músicos do Brasil tem modelos de concessão do certificado profissional ou da carteirinha da Ordem dos Músicos que não precisam necessariamente passar por uma formação em teatro ou artes cênicas ou você ter uma formação em música. Eu lembro que eu não tinha essa formação e a gente precisava tirar carteirinha porque a gente ia fazer turnê com o Moraes, a gente ia gravar em estúdio, ia gravar comercial, quando o comercial ainda era gravado por músicos, né? Não era gravado por máquinas, aí a gente tinha que ter um númerozinho da OAB para botar lá, para poder receber e tudo mais. E aí o que aconteceu? Cara, isso foi uma coisa muito, muito bacana, super pitoresco na minha vida. A banda toda, eu, Davi, Zé Ricardo e o Linux, que eu esqueci de mencionar, foi um pecado dessa banda Fibra. A gente foi na Ordem dos Músicos e a gente tocou de terno, Noite... de terno, A gente de tocou... terno. De Não, terno. a gente não, dessa vez não deu para ir, não era para ir de terno, nessa época isso já tinha sido abolido. Você foi ainda antes do que eu fui. Eu Aí a peguei gente, o cara da camisa, desculpa de cortar. Tem um cara que estava não, na porta, você lembra? Não sei se você sabe disso. Tinha um cara na não, porta que sabia, você ia lá fazer o testezinho na salinha, né? Tocava uma música, não sei se foi isso da isso. Fibra. Aí o cara falou: tem que ser de terno e gravata. Aí tinha um cara que te dava um negócio fictício, assim, que você botava na frente para fazer Não uma foto. acredito, cara. Isso Não aí, acredito. Não, eu não peguei isso, mas assim, eu acho pitoresco demais. Coisas ainda da época ali, né? Pós-ditadura, coisas assim. Mas que aí a loucura. gente foi e tocou Noites Cariocas. E foi ótimo, porque o examinador lá, ele ficou tão feliz que a gente foi lá tocar uma música brasileira e tudo mais, e ele deu o número pra gente e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é que nesse momento, o produtor que já tem uma carreira estabelecida, né, que tem anos e anos e comprovadamente participou de produções e coisas super relevantes, ele pode comprovar, na minha visão, ele pode comprovar a experiência dele e aí receber essa certificação. E o eventólogo também, a partir de um determinado momento, e aí isso precisa ser discutido, quanto tempo essa transição demoraria, passa-se aí sim a exigir uma formação acadêmica ou uma pós-graduação, um curso de especialização, e você começa a criar os níveis de produtor, porque não dá para a gente simplesmente virar a chavinha e esquecer que tem uma galera aí que está há décadas no mercado sem uma formação, que terminou o segundo grau e está aí com um expoente da produção, que a gente tem vários exemplos, e não são pessoas menos competentes por conta disso, são extremamente profissionais e super bem-sucedidos. A gente não pode esquecer dessa galera, né? Mas a gente também não pode desestimular, a gente não pode de forma nenhuma desestimular a formalização, o estudo acadêmico e a construção de uma carreira sólida. Então, esse momento de transição é o que eu acho que pode se trabalhar para que todo mundo fique bem satisfeito. Eu sou desse partido também. Acho que a gente tem que valorizar os que vieram, como todos nós, construindo carreira e aí, claro, se aperfeiçoando. A experiência ela é fundamental, mas
a gente não pode deixar de incentivar o estudo, porque ele realmente forma profissionais melhores para um mercado que está exigente, assim. Está exigente desde o cliente, não só o cliente intermediário ali, o diretor de marketing, o diretor, enfim. A gente precisa, de fato, eu acho que qualificar o mercado, na minha opinião, é mostrar para essas pessoas que nos contratam que a gente está com a régua muito alta, sabe? Um cara que monta um show, que pensa faz um planejamento de serviços, como você vai falar aqui para a gente, enfim, tem todo um trabalho de pensamento que é óbvio, você fala muito bem. Tem gente que tem uma carreira tão longa que tem isso, tá na veia, cara. Não vai ser a faculdade que vai trazer isso para aquele grande diretor de operações, um diretor técnico. Mas é óbvio que a gente tem tanto acesso à comunicação, à informação, que tá fácil para a gurizada que às vezes está reclamando. Eu hoje compartilhei um post muito interessante, muito doído de uma ouvinte aqui do Foco, a Ana, e ela reclamando da dificuldade de se conseguir emprego, enfim, reclamando de fato de uma coisa que talvez todos nós tenhamos vivido. Eu sempre falo, não pensem que figuras de longa carreira, com algum sucesso, que a gente não passou por problemas, ou às vezes até não passa, assim, porque não fecha o job que a gente queria, ou não é da maneira que a gente quer o salário, enfim. Isso tudo acontece, está falando do mercado livre e de um mercado onde somos autônomos, né? Você tem a Tucano, eu tenho a AW, a gente vive atendendo empresas e nem sempre é o melhor dos mundos. Não adianta a gente falar. Óbvio que a gente consegue boas coisas, mas eu acho que a gente consegue porque é uma pavimentação de jornada ou de estrada. E aí a gente consegue dialogar com o mercado num outro nível, mas isso é construção de carreira. Mas eu sinto essa dor que eu leio, que eu recebo muita mensagem, às vezes eu fico aqui me pensando o que fazer com esse conteúdo que eu recebo, e eu acho que o Foco em Produção é a melhor fuga, porque trazer figuras como você e outras tantas é falar, gente, é um processo de construção, ouçam o Modesto, ouçam o X, ouçam o Y. Mas a gente, de fato, não pode tirar a importância do conhecimento. Então, desde o podcast, desde se ouvir um episódio com você a estudar, fazer uma certificação internacional, eu acho que isso qualifica tanto, e mais do que isso, abre tanto a nossa cabeça, né, cara? Para a gente falar, caramba, como a gente não sabe de tudo, né? Como eu aplicava isso, não sabia. Então tem tanta coisa que a gente faz que só estudando a gente descobre. Bom, eu queria falar de um outro movimento de mercado que eu acho que você, melhor do que ninguém, pode responder assim. Você é um autônomo de mercado, né? Tem a Tucano, não sei se você está empregado numa dessas majors, me parece que não, você está nesse vai e vem, você está balançando a cabeça aqui no vídeo. Negociação de cachê ainda é uma arte para você, ou isso está ficando mais tranquilo? Assim, eu acabei de falar um pouco disso, mas como é isso para você? Assim? Isso não é questão nem de valores, mas você é de valores, mas quer dizer, não precisa dizer valores, mas você entende que é uma arte e isso tem que ter paciência ou não? A gente começa hoje a poder impor um pouco do que a gente sente que vale. Olha, isso é um assunto que eu posso falar ao longo da minha carreira que nunca foi um problema para mim. Por quê? Quando eu estava começando, eu entendia que o valor que eu imaginava ser mais adequado e tudo mais não era aquele. Mas eu entendia que a diferença entre o que eu estava ganhando e o que eu gostaria de ganhar, eu ia conseguir na construção de um conhecimento que estava ali para eu entender, entendeu? Para eu querer fazer, né? E se eu quiser mais, eu vou ter que me provar mais, eu vou ter que me colocar mais, eu vou ter que mostrar mais. Tem uma coisa que aí eu não quero ser geracionista, eu não quero depreciar nenhuma geração, mas existe uma mudança na percepção de valor, né? E eu não estou falando da percepção do dinheiro, estou falando da percepção do valor do trabalho do jovem, que muitas vezes ele se sente desvalorizado porque ele imagina que ele precisa ganhar mais ou que ele precisa ter uma posição mais proeminente e aquela posição não vai estar disponível para ele e ele se frustra e ele quer buscar outro emprego e ele vai sair daquela posição e em 5 minutos ele vai buscar alguma outra coisa porque eu acho que eu mereço mais, sabe? Basicamente, em linhas gerais, é isso. E assim, galera, eu vou falar do fundo do meu coração, assim, não se intitulem para coisas que de verdade vocês almejam e acham que devia acontecer ali naquele momento ou naquela hora.
o que está guardado na carreira de vocês, vocês vão conquistar, ninguém vai dar. E quando você conquista aquilo que você almejava, a sensação é muito melhor do que se alguém pegar você saído da faculdade e te dar um cargo de gerente de produção, porque você é um cara muito legal e você fala 8 línguas, e sabe? Eu tenho certeza que isso vai incomodar alguns ouvidos, entendeu, Vlad? Mas é verdade. E aí, na negociação do cachê, é isso, sabe? Quando você vai construindo a tua carreira, você sabe o quanto você deixou de ganhar de dinheiro para fazer aquilo que hoje você sabe fazer. E aí, quando chega num determinado estágio, e aí cada um vai poder entender qual é o estágio que está ali, você vai falar, não, para fazer esse job, olha, eu agradeço muito. Eu acabei de participar de um processo seletivo numa super agência, e eu falei assim, ó, o meu valor é esse. Ah, mas isso talvez, não sei e tal. Eu falei, olha, de verdade, dependendo dos bônus e dependendo das metas e dependendo do PLR ou o que quer que seja, óbvio, eu estou aberto a negociar, não tem problema. Ah, mano, mas aqui bônus não rola. Falei, então tá, então tudo bem. E o processo seletivo foi muito bacana, inclusive, foi muito bem conduzido. Mas quando chegou nesse ponto, eu senti que houve um desconforto, né, por parte da entrevistadora. Tipo assim, poxa, que esse cara, de repente, está lançando um número ali que, né? Eu falei, poxa, calma, eu tenho uma carreira, eu tenho certificações, eu estudei fora do Brasil, eu sei o quanto isso representa, eu sei o potencial que eu posso entregar para o seu negócio, para que o seu negócio seja eventualmente melhor comigo, né? Não tô me gabando, não estou fazendo nada que eu acho que eu não devesse fazer, porque senão, Vlad, tudo aquilo que eu conquistei ao longo desses anos, eu desmereço. Eu desmereço a minha trajetória e a minha conquista. Então, o conselho que eu dou para quem já é experiente é assim, gente, você pode estar precisando de grana e você momentaneamente faz um cachê que não é o seu, mas explica que é momentaneamente, porque eu estou in between jobs, sabe? Eu estou buscando uma outra coisa e tal, mas de fato, cara, é muito importante que você tenha a percepção correta do seu valor. Não se sobrevalorize. Eu não estou me sobrevalorizando. Eu não estou dizendo que eu sou a última, o último biscoito do pacote. Não, de forma Bolacha. nenhuma. Você mora em São Paulo, é bolacha. Não, aqui sempre foi biscoito. Eu sempre falo assim, olha, pega a embalagem, olha aí. Então A eu não vou gente ser o fala último. isso, falo isso para eles também. Olha no Piraquê aí, vê se está escrito É, bolacha Piraquê. Ó, isso. acabou a audiência de São Paulo hoje aqui. Eu vou olhar lá nos números, vou ter que fazer uma audiência só do Rio. Mas, Eu vou te cortar não vou nem te pois cortar não. para só não fechar assim. Eu acho que essa coisa do cachê são 2 pontos assim que você traz que eu acho que é muito bom e referencial. A gente entende o quanto a gente tem valor para o mercado, porque quando a gente chega num determinado ponto da carreira, qualquer profissional que seja, de eventos ou não, mas um profissional gestor ou gestora, ela entende o quanto ela contribui, como a sua fala para a entrevistadora. Eu venho para somar. Pego a minha experiência de estudo e a minha experiência de carreira e vou somar na sua agência. Então, você sabe o quanto você vai aplicar lá, porque você tem uma jornada. E, ao mesmo tempo, também concordo e falo isso muitas vezes. Assim, cada um sabe a dor de viver e a dor que custa a sua vida. E, às vezes, a gente está realmente sem trabalho, está precisando fazer uma grana, aquele job entrar não entrou, você precisa pegar alguma coisa para pagar as contas, enfim. Para não te capitalizar tanto, também é um outro ponto que eu preciso ainda trazer o foco, é a questão de capitalização. Óbvio, ganhar dinheiro e guardar é um exercício muito sensacional. Tem gente que nasce com isso, tem gente que não nasce, mas eu entendo que também dá para você, muito bem colocado, às vezes abrir mão daquele valor tão desejado por algo um pouco menor. E sendo franco, tem que jogar limpo, assim, porque é um jogo de interesses, né? Agências te contratam pelo interesse no seu conhecimento, então ele tem valor de mercado, assim. O Ronaldo Maciotti fala isso muito, assim, tá sempre escrevendo isso. Às vezes ele tá tacando um fogo no parquinho, como ele gosta de falar, porque ele tá de mau humor com esses clientes que não valorizam, né? Como é que você contrata um modesto que tem formação na Alemanha, Estados Unidos, etc, etc, e ainda é manauara, carioca e paulistano na mesma vida?
e flamenguista, porque gostou da minha camisa do Flamengo, do qual eu gravo aqui, e você quer pagar para o cara o cachê de quem começou há 3 anos. Não vai dar, assim. Ou é falta de visão de quem está lendo o seu currículo, ou é muita falta de caráter, assim. O mercado ainda está povoado, às vezes aparecem essas figuras, mas eu sinto que a gente começa a empurrar a régua para o alto, né? Assim, pelo menos eu entendo que a gente começa a dialogar melhor com o contratante, a ponto deles pedirem para a gente reduzir cachê, assim. Eu acho que isso já é uma maneira de a gente ganhar alguma atenção. E assim, falando muito claramente, né? é, a gente não tá aí para. Eu não quero, de verdade, eu não quero tomar o lugar de nenhum diretor de agência, eu não quero tomar o lugar de ninguém, nenhum gerente, não. Eu sei exatamente qual é o meu propósito de carreira. Eu quero estar envolvido em projetos desafiadores. Se eu sentar na cadeira de diretor, se eu sentar na cadeira de gerente, eu não vou fazer isso, irmão. Eu vou fazer coisas diferentes, mas não vai ser aquilo que eu quero fazer. O que eu quero Exatamente. fazer são coisas bacanas, são coisas que me movam, são coisas que me deixam feliz, entendeu? E que eu consiga fazer pessoas felizes, né? Que no fundo, e em primeiro e em última instância, esse é o motivo pelo qual a gente trabalha. A gente trabalha para fazer pessoas saírem felizes dos seus eventos, quer seja o live marketing, quer ser, sabe? E é isso que eu quero fazer. Eu não quero tomar o lugar de ninguém. Então, quando eu entro numa sala para falar com algumas pessoas, assim, eu sinto que existe uma certa desconfiança de que eu estou fazendo um discurso, quase como se fosse um discurso de autopromoção. Mas não é, cara. Eu só estou ali expondo de verdade aquilo que a pessoa me pagou para ouvir. Ela não quer que eu fale aquilo que ela quer ouvir. Ela me pagou para que ela ouça aquilo que eu preciso falar para ela, né? E nesse sentido a gente precisa ser muito franco, cara. O cara que chega num estágio de profissão, depois de alguns anos de carreira e se sente minimamente realizado, como eu me sinto por já ter entregue, não estou falando de grandes eventos não, mas ter entregue vários sorrisos na cara das pessoas, entendeu? E por outro lado, deixar os meus empregadores, os meus contratantes felizes também. Isso chega num momento da tua vida que você fala assim, poxa, eu estou no caminho certo. E quando você está no caminho certo, irmão, ninguém consegue tirar isso da tua cara. Você entra numa sala, a pessoa fala, pô, esse cara sabe o que ele está falando, entendeu? Esse cara sabe o que é. Então, ele tem essência, ele tem verdade ali naquilo que ele está falando. Ele não está falando baboseira, ele não está falando mentira, porque eu não minto. Né? Eu cometo vários sincericídios na minha vida, sabe? Porque é aquilo, eu falo aquilo que precisa ser dito ali na hora, sacou? E isso é importante, porque a pessoa sabe que ela vai ouvir de você aquilo que ela precisa ouvir. É isso, falando sobre cachê, é aquilo, ela vai ouvir de você aquilo que você está falando como verdade, pelo menos no meu caso. Não, isso é muito bom. Eu acho que também tem a ver com maturidade, né, Modesto? A gente vai ficando mais velho, mais maduro. Quem consegue amadurecer também, porque nem todo mundo amadurece, e tá tudo bem, cada um é cada um, mas o normal é amadurecer, né? Fica mais fácil trabalhar também, né, e dialogar. Eu sempre acho que a maturidade é algo muito positivo para quem é da profissão de eventos, porque eu não sei se você tem essa impressão, eu vou falar de 2 assuntos, vou começar eu ia falar sobre panelinha no mercado de eventos, até porque é muito curioso eu vendo o seu LinkedIn, aí eu fiquei pensando no Modesto que está lá, eu vou colocar o LinkedIn do Modesto para o pessoal aqui no descritivo do episódio, tem lá uma entrevista do Modesto sem barba, de terno, né, da época do Mercado Mice, depois tem o Modesto no meio do festival lá, aliás, eu esqueci o nome desse lindo echarpe que você usa, esse tem um nome, não tem? Tem pessoas que chamam Kifa e tem pessoas que chamam de Shemag. Então. E aí eu vejo você lá com seu time de produção e colegas, no meio do entre aspas, graxa, às vezes é a graxa mesmo, está ali liderando a operação. E aí, cara, mas acho que o sincericídio e a maturidade, eles são fundamentais para você fazer essa jornada que te traz um bem-estar de você olhar e falar, pô, construir o que eu queria na minha carreira, que eu também tenho essa sensação, assim.
sei se a gente está com certo saudosismo, estamos ficando mais velho, mas é muito curioso, porque hoje eu trabalho de casa, né, e fico aqui no meu escritório em casa, pensando, pô, tu tá sempre atendendo São Paulo de casa, tem gente que me pergunta, como é que você conseguiu isso? Eu falei, gente, calma, as coisas não caem do céu. Às vezes elas caem, é fato, tem gente que de fato tropeça e a vida muda do dia para a noite, assim, e tá tudo bem, aquela experiência é daquela pessoa. Mas a regra geral é construir um caminho, sempre. Até para chegar nesse momento de você falar o que pensa, de assumir posições, de estar envolvido. E aí eu vou fazer uma pergunta, são duas, né? Uma, você acha que o mercado de eventos ele trabalha ainda no formato panelinha? E eu vou falar isso porque foi para essa pergunta veio porque eu estava olhando você aqui no LinkedIn, quando você fez aquele vídeo pela Time for Fun, que era no festival passado, 2023, assim. Aí eu fiquei falando, pô, cara, será que as pessoas não entendem que o Modesto volta para um evento ou faz outro porque ele é qualificado? Fiquei pensando nisso sozinho, né? Porque para mim era a resposta que eu sempre quero dizer para as pessoas, parece que é panelinha e às vezes não é. E às vezes é, porque às vezes a gente tem bons amigos em bons lugares também. E aí a gente reduz para esse nome da panelinha. Mas tem muito da entrega, né? Então, quando eu vejo você retornando para os festivais, para as grandes, para os majors, principalmente, né? Eu entendo que as pessoas trazem você pelo que você entregou no passado, sabe? E o que você pode entregar no presente, nem é no futuro, no presente. Então, assim, mas você entende que o mercado é construído de panelinha ou não? Eu meio que já te respondi, mas vou deixar você falar. Não, cara, existe sim, né? Existe aquele diretor de operações, aquele diretor de produção que gosta daquela galera, porque estabeleceu uma relação de confiança, e ok, né? A pessoa tem ali resultados interessantes e tudo mais. Mas tem também aquela galera que gosta de fazer um rodízio, né? Ou porque entende que determinados eventos precisam de determinadas características que eu não tenho, mas que o Vlad tem, e de boa. E assim, panelinha, de verdade, cara, existe no mercado como um todo. Né? Quando eu fui para o mercado de uma grande corporação, a maior organizadora de feiras de negócio do mundo, que é a Informa, existe panelinha. Né? Existe a panelinha dos fornecedores, existe a panelinha, mas a panelinha, ela tem até a palavra panelinha, ela tem uma conotação um pouco pejorativa, mas às vezes é basicamente aquela pessoa de confiança ou aquele fornecedor que se provou. O que a gente precisa para quebrar muitas vezes esse ciclo é ser inconformado e ser persistente. Né? Eu sempre quis trabalhar para T4F, né, para Time for Fun. Sempre quis, porque era alguma coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer um Lollapalooza, assim como eu queria trabalhar para o Tomorrowland, que eu trabalhei agora ano passado, sempre quis. E, cara, não foi porque eu conheço alguém que me chamou. Não, eu bati lá na porta da Carol Ramos, falei, Carol, você que está muito perto aí do Mário Sérgio, o Mário Sérgio é um dos heads do Tomorrowland. Eu assim, cara, fala para ele que eu estou disponível e que eu estou afim porque eu quero trabalhar. E, cara, não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Eu falei para Carol, falei para Andréa Galasso, mandei mensagem para o Mário Sérgio, porque quando você quer fazer alguma coisa, cara, você tem que correr atrás, bicho. Né? Você tem que quebrar. Concordo, Se tem uma concordo. panelinha, você tem que quebrar aquilo ali, né? Nem que seja. Agora, é aquilo. Você tem que exercitar o teu poder de conexão. Você tem que exercitar o seu networking. E aí, quando você está numa produção, você tem que, de verdade, lançar a sua rede e se conectar com todo mundo, com o fornecedor, com clientes dos seus clientes, com a tua equipe que vai te abraçar e vai te trazer outras oportunidades indicando, como eu já recebi indicação de pessoas que trabalharam comigo, me indicaram para outros jobs e boa, sabe? Exercitar o networking é a melhor maneira de você tentar quebrar essa panela. Não digo nem aí a eventos e ficar frequentando muitos eventos, não, mas no seu trabalho, quando você está em campo, quando você está fazendo a sua produção,
para e realmente se conecta com as pessoas. Eu acho que esse é uma coisa que a gente não pode nunca tirar da perspectiva, Vlad. Nós trabalhamos para pessoas, com pessoas e por pessoas, É né? verdade. Então, tudo se resume a essas conexões e interconexões pessoais, emocionais, afetivas, muitas vezes, né? Eu acabei de sair do Lola desse ano, trabalhando para uma equipe fantástica da Audiobiz, com o André Schmitz, e o time de produção técnica do Lollapalooza, cara, eles me abraçaram com uma generosidade, assim, sabe, que foi cativante, comovente, e eu retribuí na mesma medida. Então eu saí de lá abraçando todo mundo hoje, sabe? Abracei, me emocionei indo embora, sabe? Deu aquele nó na garganta. E eu acho que a gente tem que sentir essa sensação no final de um trabalho tão satisfatório. Você tem que falar assim, pô, acabou, mas eu tô aqui e eu tô feliz, e eu vou sentir saudade disso daqui. Foi uma loucura. E eu me ferrei, eu fiquei no sol, mas foi legal, entendeu? Você tá ultimamente o rei da lama, né? Porque você tá nos festivais gigantes que chove pra caceta e tá lá aquela lama. Vou começar a pensar em te chamar para os festivais. Modesto, como eu te falei lá na pré-gravação, a gente vai chegando a 55 minutos, que é o recorde mundial do Foco em Produção, de bate-papo. Se deixa. É o carioca falando com carioca, né? Acho que, para brincar, é a espécie, né? Tu trouxe alguém da minha espécie aqui para falar que fala muito que nem eu. Mas eu queria te pedir para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, o microfone é seu para falar de eventos ou do que você quiser aqui em Foco em Produção. Tá, eu acho que, como eu escrevi recentemente num artigo no LinkedIn, eu acho que a gente precisa muito sempre reconhecer e manter vivo dentro da gente todo dia, né? Se a gente precisar escrever isso na geladeira, no espelho do banheiro, em qualquer lugar que a gente precise, vamos sempre lembrar do propósito que move a gente, vamos sempre lembrar daquilo que faz a gente acordar de manhã e se sentir motivado para aprender, para trabalhar, para performar. Isso é uma coisa que não pode nunca escapar da gente. Para todo mundo que está começando, para quem já tem 30, 40 anos de carreira, isso é o que precisa estar muito claro. O meu propósito é fazer pessoas felizes no meu entorno. As pessoas que trabalham comigo, a minha família, as pessoas que me contratam, as pessoas para quem a gente trabalha, que é o público final, isso é super importante. E, por favor, estudem, se formem, trabalhem. A gente tem um desafio muito grande a partir de agora. Né? A gente é tão bem coordenado como raça que a gente foi muito bem sucedido em destruir o planeta. E as consequências disso são exatamente isso que o Vlad acabou de falar ainda agora. É o Festival da Lama. Mas é por que o Festival da Lama? Porque são condições climáticas extremas. A gente vai precisar repensar a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente faz festival. De repente o festival vai ser às 4 da tarde, não vai ser mais meio-dia, porque ninguém aguenta mais o sol. Né? Então, por favor, estudem, porque o mundo está se transformando, quer a gente queira, quer não. Não só na tecnologia, mas naquilo que a gente pisa, naquilo que a gente respira, naquilo que a gente consome. E, de novo, eu quero muito agradecer ao Vlad pela oportunidade de me trazer aqui, porque ele é um cara que eu admiro, ele é a voz dessa profissão para muita gente. Então, Vlad, acima de tudo, amigo, muito obrigado. Eu quero que a gente volte a conversar mesmo offline, porque trocar essa ideia aqui foi absolutamente fantástico para mim. E, assim, irmão, permaneça com essa ideia, não desanima, porque, cara, ouvir você aqui com os seus convidados é uma das coisas que traz para mim um alento de saber que existe inteligência pensando em todo mundo para que a gente possa chegar num momento profissional melhor. Obrigado, Modesto. Assim, para mim é uma honra ter você. Volta a falar, abri falando isso, falei do meio. É importante trazer figuras como você. Vocês são motivadores, são motores para o setor de eventos. Vocês são a realidade, ou seja, é o que eu falo para muita gente em off, assim. Você quer imaginar, você quer ter um ídolo, quer criar essa figura mítica? Então, olha para os profissionais que estão aí no mercado, elas existem. Eu entendo a sua emoção, fico emocionado em ouvir, feliz em saber que você, um cara da sua,
como eu não tenho nem palavras, assim, um cara que tem tanto conhecimento, de uma humildade tão grande, assim, dessa envergadura que você tem. Então, assim, não é uma rasgação de seda, mas é uma admiração, porque eu gosto de trazer pessoas que eu admiro aqui. Então, fico feliz, o canal está aberto, Foco Produção é a casa de vocês, é para me provocar, é para falar, é para escrever pautas, enfim. Obrigado, eu queria agradecer a todos que estão ouvindo a gente, queria que vocês voltassem para um próximo episódio, e você me espera aqui só para eu concluir essa gravação.